futuro começa lá atrás. Começa com pessoas dispostas, pessoas que tiveram ideias e que mudaram nossas vidas. A televisão que você assiste, os computadores, os carros, os direitos que temos, a forma em que vivemos, a igreja que frequentamos. Tudo veio lá de trás. Já se perguntou como seriam nossas vidas sem essas coisas? Já se perguntou como estaremos daqui a 20 anos? É possível desenhar o futuro hoje, pois quem somos hoje define quem seremos amanhã. Desenhamos o futuro através dos hábitos que cultivamos no presente. Por isso, não estamos à espera do futuro, nós estamos criando o futuro. Graça e paz, bom dia, sou lá da cidade mais bonita do estado do Espírito Santo, que você gosta demais, Guarapari. Quem esteve em Guarapari, levanta a mão. Você gostou de Guarapari esse ano? Foi bom? A praia, né? Coisa boa. A gente fala que Guarapari é a extensão de Belo Horizonte, né? Só falta o pão de queijo, porque mineiro tem um monte. E eu fico feliz de estar aqui nessa igreja tão importante, uma igreja que tem uma história linda, uma igreja que é responsável pelo evangelho nessa cidade de Belo Horizonte, uma igreja que, a partir dela, deu início a muitas igrejas batistas aqui. Eu tenho um prazer de estar aqui, como o Renan disse, eu estou em Guarapari, sou de Guarapari, estou lá em Coroado há 8 anos, 6 anos pastoreando. Sou casado com a Brenda, pai da Pietra e do Vicente, que está para nascer. Minha esposa está grávida do nosso segundo filho de 6 meses. Eu tenho 34 anos e eu tenho o privilégio de estar aqui. E eu espero simplesmente ser um instrumento nas mãos de Deus para falar ao seu coração. Eu sei que você já teve uma história, talvez você tenha uma história cristã muito bacana. Eu não vou falar nada de novo, eu não vou trazer nenhuma novidade, eu não vou trazer nenhuma receita. Eu só vou compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida e que possa de alguma forma inspirar você e motivar você a entender que você pode fazer muito mais. Não que você não está fazendo, mas talvez o que você está fazendo pode ser algo muito mais poderoso nas mãos de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto de João, o Evangelho de João, amém? João capítulo 15, versículo 16, eu vou ler apenas um versículo. Esse texto todo, ele diz sobre a videira. João está fazendo uma narrativa, descrevendo aquilo que Jesus está dizendo. João é um dos últimos evangelhos a ser escrito do Novo Testamento. Depois dos evangelhos sinóticos, João, ele é um dos últimos a serem colocados no texto sagrado, a Bíblia Sagrada. E João, ele tem uma perspectiva muito boa, porque Marcos já tinha escrito, Mateus já tinha sido escrito, Lucas já tinha escrito. Então João escreve agora a partir do seu contexto, entendendo que o evangelho de Jesus precisava chegar aos gentios, aqueles que ainda não conheciam o poder do evangelho. E João, então, lá no capítulo 15, vai falar que Jesus é a videira. E aí no versículo 16, eu queria que você lesse junto comigo. Minha versão talvez possa ser diferente, mas por isso, escute então ela. Não foste vós que escolheste, mas eu escolhi a vós e designei para que vades e dei frutos, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, e designei que vades e dei frutos, e tudo quanto pedirem ao Pai, o Pai os conceda. Sabe, há 21 anos atrás, eu preguei essa mensagem. Há 21 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, Deus colocou a minha primeira mensagem, e essa foi a minha primeira mensagem. A minha primeira mensagem entendendo que eu não escolhi a Deus. Eu nasci numa família crente batista. Minha avó e meu avô foram fundadores da primeira igreja batista da cidade, Guarapari, e depois eles fundaram a segunda igreja batista. Eu nasci num contexto em que eu aprendi muita coisa desde novo. Mas a partir dos 13 anos eu tive a minha experiência com Cristo. Eu lembro que era uma campanha de missões nacionais. Tinha uma mesa como essa aqui, ó, bonita. E em cima da mesa tinha uma televisão de 29 polegadas, aquela caixotona.
Isso não faz muito tempo, né, irmãos? E tinha uma televisão de 29 polegadas, um videocassete de 7 cabeças. Você sabe o que é isso? 7 cabeças, não era coisa do ruim não, não era coisa do demo não. E o pastor na época colocou uma fita. E a fita era sobre a campanha de missões. E naquela mensagem o pastor estava desafiando alguém a entregar a vida para Jesus. Alguém que pudesse dar a vida para Jesus. E naquele dia eu senti o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração: o propósito da sua vida é muito mais do que você pensa. O propósito da sua vida é muito mais do que fazer um concurso para policial federal. O propósito da sua vida é muito mais do que ser um juiz. O propósito da sua vida é muito mais do que ganhar dinheiro. O propósito da sua vida é muito mais do que ser um executivo. O propósito da sua vida é viver para a minha glória. E eu quero que você doe a sua vida para mim. E naquele dia, irmão, eu fui na frente, entreguei a minha vida para Jesus. E dos 13 anos até hoje, a melhor coisa que eu fiz foi atender aquele apelo, ir lá na frente, entregar a minha vida para Jesus. E a partir daquele dia eu falei: não quero viver mais eu quero viver a partir da ótica de Cristo. E a partir daquele dia eu falei assim: eu quero ser um pastor. Com 13 anos, a minha palavra, a minha conversa era: eu quero ser pastor. E aí eu lembro que eu falava isso no ensino médio, as pessoas ficavam rindo de mim. Porque ser pastor, tá doido, vai ser qualquer outra coisa. Pode da sua família vir um pastor, você não tem pedigree. E sabe, para as coisas mais loucas, Deus faz a sabedoria. Aquilo que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. E Deus, na sua infinita graça, irmãos, me deu o privilégio. Com 13 anos, então eu entendi o chamado. Talvez eu estou falando para a gente aqui que até hoje não entendeu o chamado. Talvez eu estou falando para a gente aqui nessa manhã que achou que em algum momento escolheu a Deus. Não, você não escolhe a Deus. Ele que designou você para estar aqui. Foi lá no ventre da sua mãe, lá em Salmo de número 139, diz que Ele teceu os seus dias. Ele que lá no ventre da sua mãe estabeleceu os seus dias. Você é um projeto de Deus. E eu vi a camisa da Gabi, e a camisa da Gabi me dá um start para a palavra da agora. Sabe qual é o propósito da sua vida, meu irmão? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Sabe, eu estou falando essa palavra para vocês porque já se passaram 21 anos do dia que eu aceitei o chamado de Deus. E quando eu olho para hoje, a minha vida, eu falo assim: Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Eu estou numa igreja Coroado, é num bairro da periferia. A minha igreja mãe era um bairro classe alta, São Judas Tadeu. Talvez se você conhece lá Guarapari, você já sabe. É um bairro que foi projetado para a elite da cidade. A nossa igreja é uma igreja que durante um bom tempo ela conseguiu fazer um trabalho muito relevante, mas nos últimos tempos, naquela época, não conseguia mais entrar nas casas. E eu entendi que era hora de eu ir para a minha congregação, para uma congregaçãozinha lá no Coroado, um dos bairros mais violentos da cidade. Em 2011, eu já pastor, eu fui para lá. E ajudei então a começar o trabalho de emancipação daquela igreja. 20 de agosto de 2011, nós éramos 71 pessoas. 71 pessoas. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. E deu certo. Para a glória de Deus, hoje, na nossa igreja, em 2020, nós temos cerca de 1.348 pessoas frequentando as nossas igrejas. Mais de 122 células. Uma igreja que não é só igreja no domingo, é uma igreja que não é só o pastor, é uma igreja que vai além do templo, ela vai para casa, ela vai para a periferia, ao ponto de a nossa igreja sendo Coroado, mas tem gente que vai de Santa Mônica. Você sabe que Santa Mônica é o segundo bairro, tem uma praia muito bonita que mineiro gosta de ir lá. Tem gente que sai lá de Santa Mônica para ir na nossa igreja, como tem gente que sai lá de Meaípe, que vai lá, onde Meaípe é aquele lugarzinho que tem a muqueca do Curuca, sabe? Porque nós entendemos que nós precisamos ser um sinal histórico do reino de Deus. Uma igreja muito além das 4 paredes. A pergunta que não quer calar nessa manhã e nesse contexto de culto é: qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo?
Sabe, o grande perigo que a gente tem é viver a nossa vida e não entender que Deus tem algo muito maior para nós. Quando você chega num cartório, existe a seguinte placa no cartório: nascimento, casamento e óbito. Para alguns, essa é a realidade. Nascem, casam e morrem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui hoje porque você foi designado por Deus para frutificar. Será que você pode frutificar? Lógico que você pode. Mas pastor, eu achava que para frutificar eu tinha que fazer um seminário teológico. Que para frutificar eu tinha que ir para o campo missionário. Que para frutificar eu tinha que, doar a minha vida toda para Jesus. No sentido de não viver mais fazendo outra coisa, a não ser ficar dentro da igreja. Não, você pode frutificar quando e como? Vamos lá. Você frutifica quando você gera um discípulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você frutifica quando você dá vida a uma outra pessoa a partir do Evangelho de Jesus. Há uma definição de Charles Spurgeon que diz o seguinte: o Evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Você comeu o pão da vida? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você comeu o pão que se chama Jesus? Ele saciou a sua fome? Sim ou não? Então você tem toda a capacidade de levar a outra pessoa a comer desse pão também. Aonde que é a padaria? A igreja. Porque aqui sempre tem pão da vida. Porque se entrar alguém aqui precisando de Jesus, ela sairá daqui satisfeita, amém? Se entrar alguém aqui depressivo, sairá daqui com a alegria que só o Espírito dá. Se entrar alguém aqui, triste, aqui nós daremos a alegria que procede de todo o Espírito de Deus. Se entrar alguém aqui desesperado, nós iremos trazer a esperança, porque a esperança é Cristo Jesus. Durante muito tempo, esse foi o slogan dessa igreja, né? Jesus, Cristo, a única esperança. Você sabe disso. Então, qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é que você frutifique. Deus designou você para a frutificação. Vamos lá, como que eu frutifico? Quando você entende o seu papel no cosmos. Quando você entende o seu papel na sua existência. Gabi aqui contou a história dela ter ido para uma viagem missionária. Amém, muito bacana. Mas como que eu frutifico? Lá no meu setor de trabalho, talvez tenha uma pessoa que eu possa me aproximar dela e falar de Jesus. Lá, no meu apartamento, no meu edifício, talvez tenha um vizinho que eu possa bater na porta e falar assim: eu posso orar por você? Talvez no restaurante que toda semana eu almoço no mesmo lugar, eu posso chegar para o garçom e falar assim: eu posso saber o seu nome, eu posso orar pela sua vida? Qual é o seu propósito? O propósito que Deus estabeleceu para você é que você foi feito para frutificar. A palavra designei para que vades dê frutos, ou seja, qual foi o propósito dessa mesa? Qual é o propósito desse púlpito? Qual é o propósito dessa caixa de som? Agora, qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é que você gere discípulos de Jesus. O propósito da sua vida é que você gere pessoas semelhantes a Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que o papel da igreja não é só cumprir tabela. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir palavras. Não, nós estamos aqui para transformar o mundo. Você está aqui para transformar o mundo. Você está aqui para transformar a sua casa. E deixa eu te falar uma coisa para você. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Atos capítulo 16, versículo 31 diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia em Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Crer, qualquer um pode crer, mas viva como se isso fosse fato. Viva como se isso fosse realidade na sua vida. Porque se você viver assim, você verá os seus filhos, a sua família sendo transformada. Eu tinha 2 irmãos que eles eram desviados. Eles cresceram junto comigo na igreja. Eles, de algum momento, eles se afastaram da igreja. E quando a gente começou lá em Coroado, a coisa que Deus colocou no meu coração é assim: não adianta eu ganhar o mundo todo e não ganhar minha família.
E eu comecei a pedir a Deus que os meus irmãos voltassem para a igreja. Eu comecei a pedir a Deus que Deus salvasse a vida dos meus irmãos. Hoje, um irmão meu lidera a célula. Um irmão meu acabou de ter a esposa dele batizada. No final do ano passado, a esposa do meu irmão mais velho se batizou. Ele voltou para a igreja, ele participa ativamente de uma célula. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. É isso que Efésios 3:20 diz. Muito além do que nós pedimos ou pensamos, Deus tem para nós. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode sim frutificar. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu confiarei no Senhor. A sua esperança não é um governo, não é um novo governo, não é uma nova estrutura litúrgica. O que vai mudar a sua vida não é um método, porque Deus não unge método, Deus unge pessoas. Deus deseja quebrantar o seu coração, mas deixa eu te falar uma coisa, você pode sim ainda ser frutífero. Qual é a sua missão? Primeira coisa, você foi designado para frutificar. Mas a segunda coisa que eu queria falar para você é, você foi feito não só para sobreviver, você foi feito para viver. Sabe, muito mais do que simplesmente domingo ir à igreja, ouvir o sermão do pastor e estar dentro de um templo. Deus designou você para viver a vida que Ele tem para você. Quando a gente vive o propósito de Deus, valem a pena os nossos dias serem contados. Se você for lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver a genealogia dos filhos de Caim. E se você for em Gênesis capítulo 5, eu não vou pedir para você ler agora a genealogia, porque eu não vou fazer uma brincadeira dessa, né? Os filhos de Sem, diz lá que tem seus dias contados. E Matusalém viveu 900 e tantos anos. Mas quando você vai lá em Gênesis 4, você volta para Gênesis 4, você vai ver que os filhos de Caim morreram. E aí quando você vai em Gênesis 5, você vê, e os filhos, os descendentes de Sem viveram tantos anos. Por que uma genealogia, no capítulo 4, tem o registro dos dias, não tem os registros dos dias? Porque no capítulo 4 não fala a quantidade de anos que os filhos, os descendentes de Caim viveram? Porque na genealogia de Sem, no capítulo 5, fala que eles viveram tantos anos. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida só vale a pena ser contada quando a gente vive diante de Deus. A nossa história só vale a pena ser contada quando a gente vive diante de Deus. Essa igreja tem 107 anos. A história dela vale ser contada porque ela tem vivido diante de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe algo novo que Deus quer fazer através dessa igreja. Você crê nisso? Você pode ser usado para isso. Como? Só você entender que você precisa viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Mateus capítulo 28, versículo 19, do versículo 19 ao 20 diz assim: portanto, ide e fazei de todas, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Sabe quando que Deus vai estar conosco? É se você estiver produzindo aquilo que Ele designou você a fazer. A sua vida só valerá a vida que você tem se você estiver cumprindo o chamado de Deus. Deus não chamou você para ser um missionário na Mongólia, na China, no Paquistão. Deus chamou você a ser um missionário em BH. Deus quer te usar nessa cidade. Deus quer te usar no bairro do Luxemburgo. Como é Buritins, né? Buritins. E tantos outros bairros aí. Só sei esses dois. Deus quer te usar. Na universidade. Você precisa entender que a sua vida foi feita para isso. Terceira e última coisa que eu queria falar para você. Primeira coisa, qual é o seu chamado? O seu chamado foi feito para frutificar. Qual é o seu propósito? O seu propósito é frutificar. Qual é o seu propósito? O seu propósito é viver. Terceira e última coisa. Amém? Seu propósito é corresponder à expectativa de Deus sobre a sua vida.
Uai, pastor, que heresia é essa? Deus tem expectativa de mim, por mim. Uai, se Deus não tivesse, você não estaria aqui. Se Deus não esperasse algo de você, você não teria sido gerado. Você só foi gerado porque você tem algo que Deus quer que você faça. E enquanto você não fizer, você terá um vazio no seu coração. São Tomás de Aquino diz que há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Uai, mas pode alguém estar dentro da igreja e estar com vazio? Sim. Porque não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Você precisa viver para a glória de Deus. E eu queria então dizer para você que você precisa fazer 4 coisas muito importantes para que você possa desenhar o futuro que Deus tem para você. A primeira coisa que você precisa fazer é invista em Deus como o seu centro. Deus, Ele não quer ser o primeiro da sua vida. Ele quer ser o único. Porque se tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto. Deus quer que você coloque Ele no centro da sua vida, na centralidade. O judeu, ele não acredita que a vida existe em várias vidas, existe uma vida. E essa vida deve ser centrada na pessoa de Yahvé. Nós não acreditamos em várias vidas, nós acreditamos em uma vida. E essa vida deve ser centrada em Cristo Jesus. Você está fazendo a sua vida para a glória de Deus? Quem está no controle dela, irmão? Quem está dirigindo o seu carro? A Bíblia fala de 2 tipos de homens. O que ouve a palavra e o que não ouve, coloca em prática. O que ouve e coloca em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vocês aqui, esses dias, como no Espírito Santo, vocês viram a capacidade que a chuva faz. A chuva arruína vidas, destrói projetos. E se a sua vida não estiver firmada na palavra de Deus, será semelhante à chuva que vocês assistiram nos últimos dias. A segunda coisa que você precisa entender, que você precisa investir, invista em conhecer a Deus. Eu gosto demais desse texto. Esse texto é Jó, capítulo 42, versículo 2. Antes eu conhecia a Deus por ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Você conhece a Deus? A palavra conhecer no hebraico quer dizer intimidade. Você é íntimo de Deus? Ou Deus é o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu tataravô, do bisavô? Não, porque antigamente. No direito, a gente tem a peça que a gente pode colocar como uma testemunha. Testemunha é aquele que não ouviu, mas é aquele que viu. Eu não posso testemunhar aquilo que eu ouvi falar. Me disseram que em Minas tem um pão de queijo bom. Testemunha é alguém que viu, presenciou. Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma testemunha de Jesus porque você ouviu falar ou porque você teve uma experiência com Ele? Conhecer a Deus é fazer Ele ser conhecido. Invista em conhecer a Deus. Invista em ver Jesus. E a última coisa que eu queria registrar aqui para você, para que você possa entender qual é o seu propósito. Invista, sabe, querido, em ouvir a palavra de Deus. A gente vive numa era de muita tecnologia, de muita mensagem no YouTube, de muito sermão bom, mas deixa eu te falar uma coisa, nada substitui a leitura diária que você tem que ter da Bíblia. Ela é o nosso manual de prática, ela é o nosso único manual de fé, conduta e prática. Ela é a palavra que nos orienta. Interessante, eu estava aqui vendo uma foto ali na galeria e eu vi que fizeram a cápsula do tempo, né? Antigamente tinha esse costume nas igrejas batistas. Pega uma caixa, coloca o jornal batista, um exemplar da Bíblia e você coloca ali, né, na fundação da igreja. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu acho que você sabe. Eu acho que você sabe. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você sabe o que isso quer dizer? Pode fazer, irmão. Eu sei que é chato às vezes, mas faz. Faz contra a sua vontade, obedece o pastor, assim, vamos fazer.
Vocês sabem o que isso quer dizer? Quando coloca uma Bíblia dentro de uma caixa e coloca depois o concreto sobre ela? Isso quer dizer o seguinte, que o fundamento dessa igreja não é outro a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. Essa igreja não está fundamentada em cima da pessoa do pastor Juan, do pastor Renan, do pastor Samuel. Essa igreja está fundamentada sobre a palavra, e sobre a palavra ela foi edificada. Então, se essa igreja foi fundamentada sobre a palavra, a porta do inferno vai cair. E eu acho legal que quando a gente cita esse texto, né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A gente fica com medo, tipo assim, nossa, o inferno vai invadir a igreja. Não, irmão, é o contrário. É a igreja que invade o inferno e saqueia as vidas que estão presas, cativas, aprisionadas por Satanás. Você está fazendo isso? Você está indo aonde reina o pecado, você está indo levar a graça de Cristo. Porque aonde chega a graça, chega o reino de Deus. E aonde chega o reino de Deus, chega o crescimento. Porque tudo que é saudável cresce naturalmente. Você não precisa ficar indo para a academia e falar assim, cresce braço, cresce braço. Você não precisa ir para a esteira e ficar lá, sai barriga, sai barriga. Naturalmente, você vai crescer. Só uma observação. Todo crescimento dói. O problema é que a gente quer crescer e a gente não quer abandonar as velhas roupas. Mas essa roupa foi meu bisavô que deu. Crescer dói. Uma das coisas que eu tenho mais aprendido, há 6 anos em frente à Igreja de Batismo Coroado, é que crescer gera desconforto. Mas eu prefiro o desconforto do crescimento do que a estagnação, do que o atrofiamento dos membros ou a morte dele. Qual é o seu propósito? Você está aqui para quê? Só para ouvir a mensagem do pastor? Há um hino que diz assim, que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitas vidas sem salvação. Você pode ser usado por Deus, mais do que você já é. E eu saí lá de Guarapari para vir aqui nessa manhã para falar para você o seguinte, o desenho do futuro é você que faz. Se não tiver intenção, não tem crescimento. Crescimento tem a ver com intencionalidade. Será que nessa manhã você pode responder a um convite? Eu não quero ser chato, mas eu não posso perder tempo. E o meu convite nessa manhã é que você entenda que o seu propósito nessa igreja, na cidade de Belo Horizonte, no país Brasil, é frutificar. Não sobreviver, viver. Não simplesmente fazer qualquer coisa, mas fazer aquilo que Deus designou para que você fizesse. Eu queria que você fechasse seus olhos. E em nome de Jesus, eu queria que você, ao ser tocado pelo Espírito Santo, se algo que você nessa manhã está disposto a falar, Senhor, eu quero abrir a minha casa, para que da minha casa vidas venham conhecer o poder do Evangelho. Senhor, eu quero abrir a minha casa, porque na minha casa eu tenho certeza que eu vou poder frutificar. Senhor, eu quero responder ao chamado do Senhor para ajudar numa área dessa igreja. Eu quero ajudar essa igreja a viver os propósitos do Senhor. Senhor, eu quero dizer sim para aquilo que o Senhor projetou na minha vida. Eu
Eu preguei essa mensagem há 21 anos atrás. E hoje, 21 anos depois, quando eu olho, eu vejo que valeu a pena o futuro que eu estabeleci diante de Deus. Sou pastor de uma igreja que cada dia tem crescido para a glória de Deus. Uma família linda. Me sinto extremamente satisfeito porque eu sei que eu tenho obedecido à voz do Senhor. Você deseja isso? Você deseja obedecer à voz do Senhor nessa manhã? Nesse primeiro domingo de fevereiro de 2020, você diz sim ao chamado de Jesus para a sua vida? Se você diz sim, por gentileza, eu queria orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão, fazendo um gesto para mim, assim, pastor, ora por mim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, graças nós te damos pela primeira igreja batista em Belo Horizonte, porque essa igreja foi edificada sobre a tua palavra. O propósito dessa igreja é anunciar Jesus Cristo como a única esperança para a cidade de Belo Horizonte. Te agradeço pela vida do pastor Juan, pela sua família, por tudo que ele tem vivido na dispensação do teu Espírito à frente dessa igreja. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito grandioso para essa igreja. Que ela venha romper, que ela venha viver uma nova estação, um novo tempo. Que ela venha viver tempos de colheita, tempos de abundância, tempos de fartura. Pai, por favor, que as pessoas ao chegarem a Belo Horizonte possam perceber que existe uma igreja relevante nessa cidade. Guarda essa igreja, conceda a graça do teu Espírito sobre cada vida aqui presente, e que eles venham ser dirigidos e vividos, e venham viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.